Não é uma tarefa difícil pensar em jogadores do Santos que já brilharam com a camisa da seleção, mas nos anos 90 teve um ídolo santista que ajudou a renovar as esperanças do clube em um momento de dificuldade, mas que não teve muito sucesso vestindo a amarelinha e acredita que isso tem ligação com as suas origens. O Radar Peleja de hoje te conta a história do Messias Giovani. Nascido em Belém do Pará, o Giovani começou sua jornada no futebol nos campos da cidade de Abaetetuba e foi ganhando espaço no futebol paraense. Chamando a atenção dos maiores clubes do estado, ele teve passagens pelo Remo, Paysandu e Tunaluso, e apesar de não ter brilhado tanto na dupla Repá, deixava claro que era diferenciado quando se tratava de habilidade e visão de jogo. Tempos depois, o Giovani foi parar na Série A2 do Paulista, jogando pelo São Carlense, e mesmo sem muita visibilidade, despertou o interesse do Santos, que o contratou em 1994, dando início a uma grande história de sucesso e idolatria. Nos anos 90, o Santos passava por uma fase difícil, com um jejum de títulos e com sérias dificuldades financeiras. O jeito para montar os times era apostar em jogadores não muito conhecidos, mas que mostravam um bom potencial. E esse foi o caso do Giovani, que chegou sem muito alarde e transformou o momento do clube. Em 95, com faro de gol e com a sua capacidade de criação, ele foi a grande revelação do Paulistão e deu um gostinho do que seria o alvinegro naquela temporada. No Brasileirão, ele liderou o Santos numa campanha que parecia impossível nos anos anteriores. Na semifinal contra o Fluminense, depois de tomar 4-1 no jogo de ida, o Giovani colocou o jogo de volta no bolso, com 2 gols e 2 assistências, no que é considerada uma das maiores atuações da história do futebol nacional. Com essa e com outras atuações absurdas, além de levar o clube para uma final de Brasileiro no momento em que o Santos parecia caminhar para uma década perdida, o Giovani entrou na prateleira de ídolos e ganhou o apelido de Messias, o Salvador da Vila. Eleito o melhor jogador do campeonato, ele também ganhou a bola de ouro da revista Placar naquele ano. E todo esse destaque resultou numa transferência para o Barcelona no ano seguinte e na sua primeira convocação para a seleção brasileira. Com dificuldade para ganhar espaço na seleção, ele foi utilizado em alguns amistosos e até conseguiu uma vaga para disputar a Copa América de 97, mas só jogou por alguns minutos na estreia. Depois de quase um ano fora das convocações, o Giovani era dado por muitos como uma peça descartada para a Copa de 98, mas ele acabou sendo chamado pelo saudoso Zagallo. A convocação veio por pressão do Zico, que era o assistente técnico da seleção, com o argumento de que o Messias tinha muito entrosamento com o Rivaldo, o seu companheiro de Barcelona na época. Ele até foi escalado para o time titular na estreia contra a Escócia, mas não fez um bom jogo e depois disso não ganhou mais nenhuma oportunidade no Mundial. Com a perda da vaga e sem entrar mais, a frustração foi tão grande que o Giovani disse ter pensado até em abandonar a seleção no meio da Copa. Segundo ele, a falta de rendimento no primeiro jogo era consequência do esquema do Zagallo, que teria colocado ele para fazer uma função que ele não treinava e não era muito seu estilo, já que essa função era mais focada na marcação e não tanto no setor ofensivo. Além disso, o Giovani acreditava que recebia menos oportunidades por ser um jogador da região norte do país, que é um lugar que sempre teve menos espaço na mídia e na seleção brasileira. Por isso, segundo ele não estaria entre os preferidos do técnico. Numa entrevista para a ESPN anos depois, ele reafirmou essa visão. Não tem mídia, não tem imprensa do meu lado, isso existe. Você barra um Giovani e ninguém vai falar nada. Na seleção eu tinha que matar um leão, enquanto tem alguns jogadores que você dá 10 chances. Depois da Copa, o Messias não voltou a ter grandes oportunidades com a seleção brasileira. Para ter uma ideia, entre 1995 e 1999 foram só 20 jogos, marcando só 6 gols. E aí, você lembra de algum outro jogador que supostamente foi injustiçado na seleção brasileira? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.